Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribarni e você está no Filodoxia para a crítica de Round 6, ou Squid Game, da Netflix. Simbora! 인생의 밑바닥에 선 사람들이 벌이는 의문의 서바이벌 게임. 오징어 게임 속에서 당신은 어떤 선택을 하시겠습니까? E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que algum VIP maluco maníaco insira a gente num jogo muito doido e mortal, deixa logo o seu like, se inscreve no canal, caso ainda não tenha se inscrito, deixa o comentário no final, ativa o sininho para receber as notificações e se você estiver assistindo essa prévia lá barra aqui pelo Instagram, não esquece de passar no canal para prestigiar, beleza? Então agora sim, bora começar. Lembrando que essa crítica contém spoiler. Bom, antes de tudo e mais nada, aviso logo que eu vou errar a pronúncia tanto de atores quanto de atrizes e de personagens mal aí. Você é vergonha da profissão! Mas aqui em Round 6, ou Squid Game, nós temos, obviamente, referências a pelo menos 3 grandes obras que eu identifico aqui e que é de senso comum. A questão dos Jogos Mortais, os Jogos Vorazes e Expresso do Amanhã. Sim, Expresso do Amanhã. E eu acho aqui que Round 6, eu vou tratar assim, tá? Round 6 ou Squid Game, tem mais a ver com os Jogos Vorazes e o Expresso do Amanhã do que propriamente com Jogos Mortais. Jogos Mortais é mais uma questão do gore, do sangue e da violência. Mas em Round 6 nós temos muito marcadamente a questão da crítica social, tal qual, por exemplo, aparece também em outro dorama, né, em outro drama sul-coreano, que é Parasita, que foi vencedor do Oscar recentemente. Aliás, tem crítica aqui no canal, dá uma olhada no card aí para a crítica de Parasita. Então a questão social é muito forte aqui nessa obra. Bom, e antes de a gente seguir para o nosso momento filosófico, esse vídeo vai ser um grande momento filosófico, queria falar, além da referência a Lacan, que aqueceu o meu coraçãozinho com o Seminário 6 sobre o desejo e tal, a referência ao artista holandês que eu gosto muito, que é Escher. Escher trabalha com a ideia de paradoxo e de devir, de loop contínuo em suas obras, em xilografura e tudo mais. E assim, o cenário, né, das escadas coloridas é uma clara referência a Escher. Essas imagens mostram um pouco do que o que são os jogos. São jogos em que as pessoas se invertem, a lógica e a ética se subverte e os jogos são uma espécie de loop contínuo. Você não sabe muito bem onde é o início, onde é o fim, quem tá subindo, quem tá descendo, quem é bom e quem é mal. É tudo uma zona cinzenta, então olha, 2 referências maravilhosas. Escher, esse maravilhoso artista holandês que eu adoro, e Jacques Lacan com seu Seminário 6 sobre o desejo. Bom, mas sem mais delongas, bora para o... Momento filosófico. Sim, vai acabar que essa crítica aqui é um grande momento filosófico. Você não sabe como eu fiquei feliz, como eu, fiquei alegre ao ver a referência ali a Jacques Lacan, a psicologia, a psicanálise, sobretudo Lacan e o seu Seminário 6, que é o livro sobre os desejos. E aí Lacan faz uma análise remontando a Édipo, Hamlet, Shakespeare, a questão do patriarcado e o desejo não como algo ligado a um objeto real externo necessariamente, mas o desejo como uma questão, de alguma forma, de fantasia. E o desejo, quando não realizado, de alguma forma ele se tornaria sintoma. E aí a gente coloca a ideia do dinheiro, do pote de dinheiro, e colocar esse pote de dinheiro no centro, né, para esses personagens, de alguma forma mexe com a fantasia e com os desejos que volta e meio o roteiro coloca na série, ao colocar questões como, por exemplo, sei lá, o que você faria com esse dinheiro quando sair daqui? Por exemplo, a questão do desejo tá tanto no personagem do Sebion quanto do Ji-hoon, que são os 2 protagonistas aqui que disputam o prêmio final. O desejo do Sebion é um desejo de ganhar, lucrar sempre, em cima, inclusive, passando por cima dos outros, e o Sebion não. Ele tem uma coisa, uma espécie de bom selvagem, mas ele tem um desejo também de ser um bom pai, de suprir as necessidades, mas ele tem uma frustração de não ter feito faculdade e tudo mais. Fica essa disputa entre eles bem datada e marcada, na verdade, desde o início da série. E falando em questão de bom selvagem, a gente coloca aqui na tela, vai colocando aí. Eu chamo para o nosso momento filosófico a disputa em Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, que é a questão da natureza humana. Afinal de contas, qual é a natureza humana? Nós nascemos bons e a sociedade nos corrompe, ou nós somos seres medrosos, logo seres do mal, entre aspas, dispostos a fazer tudo para sobreviver, e é a lei do mais forte, como diria Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele vem com a ideia de que o ser humano nasce mal, entre aspas, porque é um ser frágil, tem medo e por medo ele comete as maiores barbaridades. Parece, de alguma forma, que a série vai caminhar para uma visão hobbesiana de vida, que é a visão do velho filho da mãe, ô velho danado, depois a gente comenta sobre ele, que seria essa visão, né, de que todo mundo, de alguma forma, quer levar vantagem sobre o outro e se sobrepor, mas no final
das contas, no desafio ali final entre o velho traidor, velho doido, criador dos jogos e o nosso protagonista, tem lá a imagem do mendigo, né? Se ele vai ser ajudado ou não durante a nevasca. O velho morre sem saber, mas ele é ajudado. Então, de alguma forma, a série resgata uma visão que não é mais hobbesiana, de o homem é mau, né? Mas uma visão russoniana, ou seja, de que o homem nasce bom e a sociedade, com as suas pressões, com as suas tensões, que tentam a todo momento corromper a natureza boa do nosso protagonista, por exemplo. Ele é o tempo inteiro, de alguma forma, testado a abraçar a desonestidade e tudo mais e levar vantagem. Mas eu acredito que a série, no seu episódio final, vota a favor de um lado mais romântico. Bom, outros dois autores que eu gostaria de chamar aqui para esse momento filosófico em Round 6 ou Squid Game são dois autores assim que estão conectados. O primeiro é Michel Foucault, com a ideia de vigiar e punir e a ideia de uma sociedade disciplinar, a noção de que você precisa exercer uma disciplina a partir da estrutura eventualmente arquitetônica e de tecnologias de poder como escola, manicômios, etc. E o próprio cenário ali da ilha, de alguma forma, convida a essa disciplina ou essa mudança da chave mental dos personagens. Mas o mais importante aqui seria chamar Byung-Chul Han, um filósofo contemporâneo de ascendência sul-coreana, mas radicado alemão, que trata da famosa sociedade do cansaço. Mas o conceito principal que eu gostaria de trazer de Byung-Chul Han para cá é o conceito de sujeito do desempenho. Tanto o nosso protagonista quanto o nosso antagonista, e quase todos ali de modo geral, mas sobretudo os dois, eles têm uma perspectiva de que eles têm que dar conta de tudo. Ele tem que ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom empresário, um bom empreendedor, o melhor aluno, o melhor filho daquele bairro que vai para a universidade, uma ideia de desempenho o tempo inteiro. E essa ideia de sujeitos de desempenho causa o esgotamento que no cerne ali vai levar a essa tal sociedade do cansaço. E aqui, de alguma forma, você tem em Round 6, assim como em Parasita, você tem uma crítica muito forte a essa imagem da Coreia do Sul, muito tecnológica, muito high-tech, muito brilhante e, de alguma forma, bem sucedida. E, na verdade, não é bem assim, né? Tem muita miséria, por exemplo, no Japão, na Coreia do Sul, e a que custo essa imagem é vendida e que tipo de pressões psicológicas, mentais esses sujeitos são obrigados a passar. Então, sociedade disciplinar e sociedade do cansaço são dois conceitos que dialogam entre Foucault e o Byung-Chul Han. E para fechar aqui, eu poderia falar de muitos outros, mas eu gostaria de trazer a Chilin Bembe e a questão da necropolítica, que vem também de Foucault e o biopoder, mas a Chilin Bembe, filósofo camaronês, trata dessa ideia da necropolítica que é evidente. Você tem países que, por exemplo, trabalham com a ideia de você ter um plano de saúde que vai tratar de idosos e vai fazer experimento com idosos a partir da tratamento preventivo, por exemplo, com a Covid. Sim, eu tô falando da Prevent Senior, sim, eu tô falando da CPI da Covid, sim, eu tô falando do genocídio implementado no Brasil pelo bolsonarismo. Mas voltando pro filme, mostra pra gente que, assim como no Brasil, pessoas pretas, pessoas trans e os marginalizados podem morrer, no filme, ou melhor, na série, tem muito isso, né? Quais são aqueles que merecem ou podem morrer? São os endividados. Olha só que interessante. Não são nem homens, nem mulheres, nem trans, nem brancos, nem pretos. São os que devem alguma coisa a alguém ou à sociedade. Achei interessante e fiquei pensando por que a série colocou esses sujeitos como aqueles que podem morrer. Acho curioso pensar isso, não tem uma resposta para isso, mas seria, por exemplo, até aceitável ou não se você colocasse sujeitos que são criminosos. Mas será que se fossem criminosos a gente não teria menos empatia? E a gente tem mais empatia por alguém que constrói ou contrai uma dívida? E essa pessoa que contrai uma dívida é mais humana? Então eu queria trazer esses autores, Lacan, Foucault, Byung-Chul Han, a Chilin Bembe, pra gente poder pensar um pouco essa série, além de pensar em tese, por fim, no próprio Platão. Platão e o mito da caverna, de alguma forma, são trabalhados aqui ao contrapor o que é a realidade, o que é, de fato, o que vale, e aquilo que é uma ilusão, aquilo que é uma aparência. E tem todo um processo psicológico, né, psíquico, na figura desse velho safado, né, do On-Yu, não sei se é esse o nome, desculpa aí, mas que ele quer recontar, ele quer reviver a infância, ele quer, de alguma forma, revisitar o passado como uma estratégia de, sei lá, fazer um processo de cura ou de catarse. Então esses autores são bem interessantes pra gente pensar um pouco a obra, além de muitos outros, mas não vou falar aqui pra não deixar o vídeo muito longo. Mentira!
Caramba, pessoal, é tanta gente que eu poderia citar aqui, como, por exemplo, Guy Debord em Sociedade do Espetáculo. Mas, pensando bem, na verdade, não é uma questão de sociedade espetacularizada pelas imagens, áudio, vídeo e etc, né? Não é muito bem o que o Guy Debord está tratando que tem aqui na obra, mas eu poderia citar, mas achei melhor deixar isso à parte. O que eu gostaria de acrescentar aqui nesse pequeno adendo é a questão de que neste jogo, né? Lembra do jogo do Cabo de Guerra? O jogo do Cabo de Guerra, para mim, é uma metáfora muito grande, assim, não só da sociedade capitalista, como também do mercado de trabalho. O mercado de trabalho não se abre para os idosos, para os saberes dos idosos, as diferentes formas de saberes e também para as mulheres. Então se supõe que uma equipe feita de jovens, adultos, homens, etc., é uma equipe mais forte. E eu gosto da metáfora que o jogo do Cabo de Guerra traz justamente nesse sentido. Mas, agora sim, bora lá voltar para a crítica. A série tem alguns dados muito interessantes, assim, enquanto eu tô gravando essa crítica, o CEO da Netflix já disse que Round 6 ou Squid Game pode se tornar a série não com língua não norte-americana, com a língua não inglesa falada, né, se tornar a série mais famosa no streaming da Netflix. Eu espero que isso aconteça, acho legal que isso aconteça. Gosto também da visão do diretor, do roteirista, que está trabalhando nesse roteiro há 13 anos, né, desde 2009, salvo engano, de falar que os jogos e as mortes não são mais importante, de fato não é. Isso fica claro no episódio do Gambu, né, da bolinha de gude, que é o 6º episódio, que é um dos melhores episódios. Eu considero 3 grandes episódios, olha aí, 3 grandes episódios, aí eu vou dizer, o 2º episódio, o Inferno, que aí o Inferno é a vida fora do jogo e por que você volta para esse inferno que é o jogo, o episódio do Gambu, da bolinha de gude, e o último episódio, que eu acho que ele é importante só por uma questão narrativa de fechar ou deixar aberto alguns ciclos. Mas voltando à questão do diretor, ele trabalha a ideia dos jogos como uma espécie de metáfora, uma espécie de alegoria para dizer dessa sociedade capitalista. Editor, coloca aí um trechinho da fala do roteirista e diretor enquanto a gente faz a análise aqui. Então, como vocês estão vendo aí, em entrevista recente, ele diz que os jogos são essa metáfora para uma sociedade de desempenho, uma sociedade de extrema competição, em que um vai passando por cima do outro e um não olha para o outro e um não estabelece conexão com o outro. E é por isso que eu acho esse episódio 6 um episódio muito importante para marcar essas conexões, para marcar que eventualmente as meninas não brincam de bola de gude, para pontuar e pincelar a questão da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, dessa disputa e dessa tensão geopolítica, mas que também é familiar entre as duas Coreias, definir traços de personalidade, de honestidade, desonestidade, porque nesse episódio da bolinha de gude a gente vê os dois personagens principais, o protagonista e o antagonista, sendo desonestos. Só que o que muda de um para outro é a motivação e a forma com a qual ou pela qual eles são desonestos. Enquanto você tem ali a traição com o Ali, com o Abdul, uma traição com uma pessoa quase que infantil, ingênua, uma traição ardil e cruel, você tem do outro lado uma pessoa que aproveitou uma oportunidade de uma serenidade ali e vai indo, mas mesmo assim se ressente daquilo que está fazendo. Enquanto o nosso antagonista, ele não se ressente em momento algum. Um outro episódio, como eu falei, muito importante é o 2º episódio. Eu achei estranho sair do ambiente do jogo e voltar, mas ele é de extrema importância para estabelecer os laços, né, de infância entre o protagonista e o antagonista, para mostrar como eles são pessoas distintas, o que os motiva e, de alguma forma, o que faz a gente aceitar determinadas regras e determinados códigos da sociedade na qual a gente vive. A gente admite, por exemplo, se matar de trabalhar, se matar de estudar, se matar voltando para o jogo. Isso é uma coisa interessante. Mesmo rejeitando essa disputa, esse dinheiro e tudo mais, a gente volta e acaba aceitando o jogo por conveniência. Gosto também do grupo dos personagens principais ser um grupo diverso. Ter idosos, ter mulheres, ter os homens. E justamente nessa diversidade é que o grupo se torna um grupo forte, como é, por exemplo, a questão lá do episódio do Cabo de Guerra. Não gosto, e aí vou falar do que eu não gosto, acho um pouco a resolução final um pouco acelerada. A questão dos VIPs é um pouco jogada. Eu entendo e respeito a questão que aparece também lá em Parasita, que a língua da frivolidade, a língua do banal e do luxo e do blasé é o inglês, é o norte-americano, né? Lá em Parasita a gente tem isso e aqui também em Round 6 a gente também tem isso, né? Os VIPs falam inglês. Quando o líder vai falar e ser subserviente, falar com o seu chefe, ele fala inglês. Então a visão da América e a visão da linguagem em inglês, o americano e tal, como aquele que é o fútil. E propositalmente as falas são vazias e tal, mas mesmo assim poderia ter aprofundado um pouco mais, ficou estranho e um pouco acelerado. Eu acho que, ao contrário do que muita gente está dizendo, eu não acho que a série
aprofunda bem os personagens, não acho. Ela aprofunda bem o protagonista, o antagonista, mas assim, o líder não é bem trabalhado, as motivações dele e tal. Por que ele ganhou lá o jogo de 2006 e ainda tá lá? O próprio idoso, o velho traíra, ô velho filho da mãe, tudo... Nossa, as definições de traíra, as definições de plot twist / traíra foram redefinidas. Eles só colocam a carinha aqui desse velho safado. Ô velho miserável, eu te amava, cara, eu fiquei com dó de você, eu fiquei triste que você tinha morrido, cara, e tu me faz uma dessa, velho doido, cara. Não sei se você, mas eu fiquei assim, filho da mãe. Mas acho que foi telegrafado um pouco. Quando mostra ele de costas ali, colocando a coruja, já antevejo que seja ele. E assim, não acho que, por exemplo, as personagens femininas são bem trabalhadas, apesar de ter uma relevância narrativa, mas não são bem trabalhadas. E pra finalizar, eu gosto do conflito final entre o Ji-Hong e o Sebyong. O Sebyong, quase Sebyong, né? Sebyong, ele tem uma certa redenção, né? Quando ele se mata e fala, ajuda a minha mãe, e ele se mata para não ter um encerramento do jogo. E o Ji-Hong, ele não aceita tocar no dinheiro, ele vai visitar o velho, ele vence o velho na disputa lá com o mendigo que tá sendo congelado e tal. E ele, de alguma forma, pra mim, a visão de Round 6 ou de continuação do jogo é isso. É ele, cara, é muito pesado pra mim, é muito interessante e grave isso. Ele desistiu de ser pai. O pai que ele tanto queria ser no início da série, o pai com recursos e dinheiro que ele queria dar para a filha lá no início da série, durante toda a série, ele perde a mãe e no final ele decide abrir mão desse seu desejo, olha aí o desejo, o Lacan, e vai para um outro desejo num sentido mais talvez altruísta e deixa tudo aberto para uma segunda temporada. Round 6 é uma série excepcional que é uma grata surpresa. Então, por isso tudo, a minha nota para Round 6 ou jogos do PlayStation Squid Game é nota 9.2. Perde aí 8 décimos por não ter um bom desenvolvimento na minha perspectiva de algumas questões e alguns personagens, ser um pouco apressado no final e deixar algumas pontas soltas um pouco escancaradas demais, mas é uma excelente série e uma grata surpresa aqui para o catálogo da Netflix. Espero que ela consiga e tenha grande sucesso. Bom, é isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. E se liga aí nos jogos que você tá admitindo jogar, hein? Qual o seu preço?